Olá! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de introdução do nosso curso de cronometragem da Cronomax. Meu nome é João Santos, eu sou o CEO da Cronomax e eu vou estar à frente mais uma vez dessa aula com vocês, tá? Essa aula que é muito especial, essa aula onde a gente vai começar a vislumbrar o mundo das corridas. Vamos aprender diversas coisas sobre quais tipos de corridas que a gente atua, o que são pontos de cronometragem. Então, fique ligado e vamos direto ao que interessa, porque temos muito trabalho pela frente, ok? Vou mudar minha tela aqui para a gente começar, galera. Então é isso. Está aí na tela para você, nosso primeiro slide, tá? Então vai ser no formato de slide a aula de hoje. Essa apresentação está no seu material de apoio, então é só você clicar ali na abinha do lado de adicionais e você consegue ter acesso, baixar esse PDF, tá? Então, a aula de hoje, elementos básicos de uma corrida. Deixei uma frase ali para vocês. Tá? Vou me ater a isso agora. Vamos já começar direto nos tipos de eventos. Que tipos de eventos a Cronomax atua e a gente vai estar aprendendo aqui durante todo esse treinamento, esse curso online. Então, primeiro tipo de prova que a gente mais atua são corridas. Corridas de rua, aventura, montanha, obstáculos. Defina-se corrida de rua como corrida em asfalto, tá? Corrida em cidades, em ambiente urbano. Corrida de montanha, trail run, são provas off-road, fora de estrada, montanhas, vales, seja lá onde for. Obstáculos são provas com tipo desafio Bravos, desafio Braves, corrida inflável, são corridas fora de padrão, tá? Com obstáculos onde as pessoas têm que encarar certos desafios. Então, esse tipo de prova é o que a gente mais atua, a gente pode dizer aí 95% das provas que a Cronomax faz atualmente são corridas desse estilo. Depois vem triatlons, tá? Então, triatlon, duatlon, aquatlon, biatlon, são provas com natação. Triatlon é natação, ciclismo e corrida. Duatlon corre, pedala e corre. Aquatlon, o cara nada e corre. Tem vários termos que utilizam, mas em geral são esses. São provas que tem uma largada, uma chegada e pontos de transição normalmente. Tá? Ali está errado, número 3 travessias, número 3 ciclismo, mas desconsidera. Travessias são provas de natação em águas abertas, praia, mar. Então a gente faz também travessias, tá? Com chip retornável no tornozelo. Assim como no triatlon também pode ser com chip retornável ou descartável. Ciclismo. Aí no ciclismo entra provas de estrada, speed ou MTB, ou até mesmo downhill. A gente tem agora equipamentos para fazer esse tipo de prova. É um mercado que está crescendo demais, a gente está entrando com força agora. Fizemos recentemente o Letap, maior prova de ciclismo, acho, da América Latina, de estrada. Teremos esse ano mais 2 edições, Letap Rio e Campos novamente. Então, é um mercado forte que a gente quer entrar com força, MTB também, tá? Revezamentos em geral, então, revezamento Pão de Açúcar, seja uma prova de... Revezamento no ciclismo é meio incomum, mas corrida tem bastante. Revezamento, maratona de revezamento, ou ultramaratonas de revezamento, enfim, o que a cara inventar, o que o cliente inventar, a gente tem como atender revezamentos também, certo? Temos também enduro. Enduro é muito raro, tá?
provas de motocross, enduro, quadriciclo, são provas que a gente pretende entrar daqui para frente, mas não é nossa especialidade, mas a gente tem equipamento e tecnologia para tal. E aplicações especiais, a gente desenvolve também aplicações de acordo com a invenção do cliente. Então, o que o cara inventar, a gente tem know-how e capacidade de criar, tá bom? Tá, vamos agora para os pontos de cronometragem. O ponto mais comum que 99% das provas utilizam é o ponto, são provas com largada e chegada no mesmo ponto. Tem até um pórtil aqui do lado, eu não vou saber pôr a mão, aqui em cima, para poder indicar para vocês. Então, 99% dos eventos utilizam esse tipo de cronometragem. Por quê? Primeiro, isso diminui muito os custos, porque ele monta uma arena só, toda a organização, staffs, banheiro, ambulância, premiação, ele fica num ambiente só, fica muito mais fácil de controlar, então ele diminui muito os custos por conta disso. Diminui os custos com cronometragem, porque a gente monta um único ponto de controle que pega os atletas largando e pega os atletas chegando, então também diminui. E staff também, que ele economiza bastante fazendo desse jeito, certo? E 99% das provas que vocês vão realizar serão assim. Tem provas também com... Eu vou mudar aqui, vou para o outro lado. Tem provas também que tem largada e chegada em pontos distintos, tá? Então, esse exemplo aqui é uma prova que tem uma largada, desconsidera isso agora, tá? Essa parte de tempos aqui que a gente vai usar nos slides mais para baixo. Tem um ponto de controle número 1, que você pode ver ali, ó. Ops, um pouquinho para dentro. Um ponto de controle 1, um ponto de controle 2. Aí tem um ponto de controle 3 ali em cima, um PC4 e uma chegada. Isso é só um exemplo, tá? Então, são provas onde a largada é num local e a chegada em outro. Isso é mais comum em eventos grandes, bastante atleta, bastante público, eles preferem fazer, ou uma prova com uma longa distância também pode ser comum. Eles preferem fazer desse jeito por conta da logística de prova, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos, né, a largada no local, passa num ponto de controle 1, PC2, PC3, PC4 e chega, tá? É um tipo também de prova, provas maiores, provas de montanha. Montanhas também usam bastante essa configuração. Agora, eu já vou aproveitar, então a gente já passou os tipos de prova que a gente faz e quais são os possíveis pontos de cronometragem. Então vamos lá. Primeiro, largada e chegada no mesmo ponto. Segundo, largada num ponto e chegada em outro. E pontos de controle de percurso. E tem também transições no caso de triatlons, provas onde tem revezamento. Então tem transições também. Mas transição e controle de percurso é a mesma coisa, só muda o nome, tá? Então, basicamente a gente é contratado para fazer esses 5 pontos de cronometragem, ok? Tá, vamos lá então. Vamos agora aprender a diferença entre tempo bruto e tempo líquido, galera. Eu sei que para você que já é timer, já está acostumado, você já tem esse conceito muito forte na sua cabeça e é muito tranquilo para você isso. Mas às vezes quem está chegando agora não sabe a diferença. Então vamos lá. Vocês repararam... Opa, deixa eu vir para cá. Vocês repararam que eu coloquei aqui, ó, start de largada 8 horas. Então vamos simular que esse seja uma corrida. E aí tem um atleta X, vamos chamar de atleta X, esse atleta. Então, a gente deu a largada às 8 horas e o atleta X passou pelo pórtico de largada às 8h05. Essa é a informação inicial que a gente precisa. E aí o atleta começa a correr na prova. Vai correndo, correndo. Passou no PC1, ponto de controle 1, às 8h30. Beleza.
Depois ele passou no ponto de controle 2 às 8h50. Aí continuou correndo no ponto de controle 3, está ali o horário. Ponto 4, está ali o horário. E chegou às 10 horas. Certo? Beleza. Vamos agora aproveitar esse exemplo e traçar tempo bruto e tempo líquido de cada ponto de cronometragem, certo? Então, como que é feita essa conta? É muito simples. Ó, vamos calcular o tempo bruto no ponto de controle 1. Como que é calculado o tempo bruto? Ó, que horas que ele passou no ponto de controle 1? Ah, ele passou às 8h30. É o exemplo que está lá no slide anterior. E que horas que foi dada a largada? A largada foi dada às 8 horas. Ou seja, 8h30 menos 8 horas, o tempo bruto desse atleta no ponto de controle 1 é 30 minutos. Tá, legal, João. E qual que é o tempo líquido? Muito simples. Que horas que o atleta passou no ponto de controle 1? 8h30. E que horas que ele largou? Que horas que ele passou embaixo do pórtico de largada? Ah, ele passou 8h05, não foi 8 horas. 8 horas foi dada a largada, foi a buzina de largada que soou 8 horas. Mas ele levou 5 minutos para iniciar a corrida dele. Então o tempo líquido dele é de 25 minutos. Certo? Simples, né? E a mesma coisa eu coloquei em todos os slides ali, ó. Como é que é o tempo bruto do PC2, do ponto de controle 2? Pô, que horas que o atleta X passou lá? Passou 8h50. Que horas que foi dada a largada? 8 horas, 50 minutos. Tempo líquido, 8h50. Que horas que ele passou no pórtico? 8h05. Então, tempo líquido, 45 minutos. Repara que a lógica é sempre a mesma. Então, sempre o tempo líquido é menor do que o tempo bruto, ok? E o padrão se repete em todos os pontos de controle. O tempo líquido vai ser sempre 5 minutos a menos, certo? E aí, avançando ali para o tempo final, a gente tem o que? Ele chegou 10 horas, largou às 8. Ou seja, o tempo bruto dele foi de 2 horas e o líquido dele de 1 hora e 55 minutos. Tá? Então, é isso. Tempo bruto e tempo líquido é isso. É super simples. É a hora que você passou ou chegou, menos a hora que foi dada a largada. Isso para o tempo bruto. Para o tempo líquido, a hora que a pessoa chegou ou cruzou o ponto de controle, menos a hora em que ele largou efetivamente. Por isso que o tempo líquido é considerado um tempo mais justo, principalmente para premiações por categoria e faixa etária. Porque o atleta não precisa largar lá na primeira fila, se matar para ficar no primeiro lugar lá na fila. Independente da hora que ele largar, vai ser considerado o tempo dele no trajeto, tempo líquido dele, no início que ele largou até quando ele passou nesse ponto de controle ou chegada. Entendido, pessoal? Então prestem bem atenção, dúvidas podem fazer, a gente vai ter muito teste sobre isso, tá? Avançando, vamos falar sobre o tempo. Nosso padrão daqui para frente, utilizando o ICLEX, vai ser sempre o tempo milesimal. Por que o tempo milesimal, João? Porque é o tempo onde temos menos probabilidade de ter empate. Parece incomum, mas o empate, você falando em hora, minuto e segundo, é muito comum, principalmente nas premiações de faixa etária. Então, adotando como padrão o tempo milesimal, independente se é um ciclismo, se é uma corrida, não importa. Põe o tempo milesimal, que a gente não vai ter que ficar inventando desculpa de como o sistema definiu, desempatou esses atletas. Tá cheio de sistema que desempata os atletas por métodos muito estranhos, tá? E o legal do tempo milesimal também é que isso é um diferencial da Cronomax daqui para frente, tá? Porque tem muitas empresas de cronometragem que até hoje só conseguem trabalhar com até o tempo centesimal. Então ali, ó, no nosso exemplo ali que está 1 hora, 10 minutos, 10 segundos e 123 milésimos,
os caras apresentam 1 hora, 10 minutos, 10 segundos e 12 centésimos. Então essa terceira casa eles não têm. Então também serve como um diferencial para a gente, dá uma precisão maior, dá um ar de maior credibilidade no resultado, tá? Então esse é o padrão que a gente vai adotar de hoje em diante. Agora vamos entrar nos elementos base do RFID. Tá? João, o que é RFID? Significa identificação por radiofrequência em inglês. Tá? Então vamos lá, vou explicar de uma maneira bem simples. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples para você. São 3 os principais elementos. Tá? Primeiro elemento base é a maleta, que é essa pretinha aqui que você está vendo aqui do lado. O que é a maleta RFID? É o rádio. Dentro dessa maleta tem um leitor, ou alguns chamam de rádio leitor, a gente chama de maleta leitor. Tá? E esse leitor é o equipamento principal. Por que é o principal? É ele que vai emitir as ondas, ele que vai gerar potência e vai transmitir as ondas para as antenas. Ondas o quê? Ondas eletromagnéticas. Então, o rádio ele tem a potência e ele irradia. Ele manda a potência através dos cabos até as antenas. Que aí você tem 2 modelos de antenas. Antenas de piso, que são essas azul, e as antenas laterais, que são essas brancas. Temos N tipos de antenas. Mas o que acontece? O leitor manda a potência para a antena. A antena pega essa potência que ela recebeu e ela irradia. Como que ela irradia? Através de ondas. Ela não é um campo eletromagnético. Ela está irradiando. Milhares de vezes por segundo. Milhares. E ela está irradiando. Ondas, 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 ondas. Quando uma tag é atingida, então ela está chegando perto e ela é atingida por uma dessas ondas eletromagnéticas, ela se energiza. Então vou até avançar aqui para você ver. Então a gente tem N tipos de tags, tá? São todas tags passivas, elas não têm bateria interna, elas não funcionam por conta própria, elas só funcionam quando são energizadas. E para ser energizada, ela tem que ser atingida por uma onda eletromagnética. Então, no que ela é atingida pela onda eletromagnética, ela ativa e envia a informação que está gravada dentro dela, na memória dela. E ela manda de volta essa informação para a antena. Então, a tag passou, energizou, opa, meu número é o 10. Esse número vai para a antena, vai para o leitor, e do leitor vem através do cabo de rede ou do Wi-Fi para o nosso computador, onde é feito o processamento desses dados. Então, o funcionamento é muito simples, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. O funcionamento é bem simples, é exatamente isso. O leitor manda a potência, a antena irradia, o chip é energizado, manda o número de volta, volta para o leitor e do leitor vem para o software para a gente fazer esse tratamento. Então, calma aí. Que chip que passou? Passou o chip número 1. E isso é feito no software. Tá, mas quem que é o dono do chip número 1? O chip número 1 é do João Marcos. Ele tem 35 anos, ele é do sexo masculino, da categoria X, e aí por diante é onde é feito todo o tratamento, processamento, relatório e tudo mais. Mas o funcionamento base é isso. Certo, agora vamos falar sobre as limitações da RFID. Tinha que ter alguma limitação, né? Era bom demais para ser verdade. Mas a principal limitação da RFID é água, galera. É líquido, é a água em geral. Então é por isso que o chip, quando é colocado no peito, vai uma espuminha atrás, para dar uma distância do peito do atleta. Ou quando é colocado no tênis, ele forma uma bolinha, exatamente para dar a distância do pé do atleta. Por quê? Porque o corpo humano, em sua grande maioria, é formado por água. E a tag em contato com água, isso isola e bloqueia ela das ondas eletromagnéticas, não consegue atingir a tag. Então a água é o principal vilão.
Se, por exemplo, cai uma chuva muito forte e alaga suas antenas de tal modo que elas fiquem submersas. Ficou submersa embaixo da água, a onda não vai atravessar a água. Então, não vai fazer leitura. Não estou dizendo que chuva, não tem problema molhar, chover. O que não pode é ter camadas de água entre a onda sendo irradiada pela antena e a tag. Se tiver ali, isso vai isolar o chip e não vai conseguir ser feita a energização e posterior leitura, tá? Então isso é uma limitação. A frequência é UHF, então é muito raro algum tipo de interferência por equipamento eletrônico, microfone, roteador. Não tem. Nunca, em 10 anos de cronometragem, nunca vivenciei nada assim, tá? Então, basicamente, essa é a principal limitação. Bom, é isso. É isso que a gente tinha para falar, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Agora você vai fazer, posterior a essa aula, um teste. Vai ter um teste. Teste simples, rápido para você fazer antes de entrar no módulo básico, tá? Muito importante que você faça o teste. A gente vai conseguir avaliar o conteúdo que foi passado por meio desse teste. Então, separe alguns minutinhos e responda as questões ali que vão ser de grande valia para a gente e para também validar o seu conhecimento. Espero por vocês no módulo básico. É ali onde tudo vai acontecer, tudo vai começar. Então, vem com a gente. Vamos junto fazer a melhor cronometragem do Brasil. Beleza? Até mais. Um abraço.